Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem. E hoje eu vou estar passando para vocês aqui no canal um vídeo muito bacana sobre confeitaria, principalmente para as iniciantes na área de confeitaria, que tem bastante dificuldade de como trabalhar com ganache. Então eu vou estar passando aí para vocês, bem simples, bem prática, que vocês conseguem fazer aí, tá? Isso é uma blindagem que vocês não vão ter dificuldade, porque ela é mão livre, tá certo? É bem facilzinho. Como vocês estão vendo aí, ó, eu posiciono a espátula e giro minha bailarina, tá? Depois que a minha parte de cima tá bem lisinho, retinho, eu venho para lateral, tá? Lembrando que o ponto correto da ganache não pode estar muito mole, então tem que existir um ponto correto aí, tá? Porque se tiver muito mole, o que é que vai acontecer? Quando você for colocar na espátula, ela vai arriar com facilidade. Então, a gente precisa um ponto certinho aí pra gente poder estar fazendo a aplicação. Então, aí eu encho, né? Eu preencho a nossa espátula e vou colocando de baixo para cima, até preencher toda a minha lateral, tá certo? Em outro vídeo eu vou estar passando para vocês a receita dessa ganache, tá? Para vocês terem noção de mais ou menos como é que faz. E aí não ter nenhum problema. Mas aí eu vou estar passando para vocês como vocês podem fazer a blindagem aí sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema. Todos conseguem fazer, é só seguir aí como é que eu tô falando e aí vocês conseguem fazer, tá? Preenche a espátula e vai colocando na lateral de baixo para cima, em toda a lateral do bolo, tá? Não pode deixar pela metade, tem que preencher toda a lateral, tá certo? Então, aí, a gente vai fazer esse processo aí de preencher, tá? E outro detalhe, ganache precisa ser trabalhado um pouco mais rápido, porque como o bolo já está gelado, prensado de um dia para o outro, acontece de o chocolate endurecer com facilidade, tá? Então, se vocês fizerem devagarzinho essa parte, de estar colocando na lateral, ele vai endurecer mais rápido, tá? Então, vamos passar a espátula, aquela espátula que eu trabalhei em cima, eu vou trabalhar na lateral, só para ficar uniforme. E aí, logo em seguida, eu vou estar usando a minha espátula, que se chama espátula raspadora para chocolate, tá? Essa que tá aí na mesa, na lateral. Então, vou limpar meu prato e logo em seguida, eu vou usar essa minha espátula aí, ela reta, tá? De preferência, vocês comprem essa de alumínio, que ela é apropriada para ganache, tá? Se vocês tiverem outra, aquelas que usam em chantininho, também pode, também, porém vai ficar um pouco mais difícil, tá? Vocês podem observar que a minha ganache, ela já tá bem dura, bem firme aí, de como eu comecei, tá vendo? Por quê? Porque o meu bolo está gelado, então precisa ter uma certa rapidez aí para trabalhar com a ganache, senão vocês vão ter dificuldade, tá bom? Então, aí eu vou estar preenchendo alguns buraquinhos que ficou, lembrando que essa é a primeira camada, tá? Vai existir uma outra camada aí. Vocês vão observando que eu vou colocando novamente na lateral do bolo, vou ver aonde é que tá precisando e vou alisar novamente com a minha espátula, tá vendo? E aí ele vai ficando bem retinho, bem uniforme. Coloquem a espátula sempre reta, tá? Sempre reta. Um pouco inclinada para vocês. Não deixe ela muito aberta, porque senão vocês não vão conseguir alisar. Então, vocês vão fazendo isso aí até vocês observarem que o bolo de vocês vão ficando retinho, tá certo? Então, aí, mais uma vez, eu vejo que tá precisando na parte de cima. A espátula, quando eu alisei, não chegou aí, não pegou. Então, aí, eu vou novamente preenchendo com a ganache. E aí, ela está ainda mais firme. Então, fica bem mais fácil trabalhar assim. Eu gosto de deixar ela logo quando eu inicio mole, mais mole, porque eu sei que ela vai endurecer com facilidade. Então, eu prefiro deixar ela mais mole e ela ir endurecendo durante o processo da aplicação,
tá? E aí eu vou arrastando a minha espátula até eu ver que vai ficar legal. E aí eu pego a própria espátula, boto na quina, né, pego a quina da espátula e passo num prato. E aí tira com facilidade o chocolate que ficou, tá? Antes da gente botar pra geladeira, colocar na geladeira, a gente vai precisar tirar essa quina, tá? Pra que ela não saia de lá da geladeira super dura. E aí, também nesse vídeo eu vou ensinar vocês como vocês tirarem a quina, tá? Deixar ela bem retinha. E aí eu vou passando pra vocês aí um pouco como é que vai ficando. E aí, depois de a gente ter colocado uns 10 a 15 minutinhos na geladeira para que essa primeira camada pegue firmeza, a gente vem fazendo a segunda e última camada, tá? A ganache vai estar um pouco mais firme, mas se vocês quiserem, vocês podem botar 10 a 20 segundos no micro-ondas para poder ficar um pouco mais mole. Eu aí apliquei assim mesmo. Como nesse tempo, o tempo estava bem quente, né? Nesse dia estava bem quente, então eu não precisei derreter novamente. E eu vou fazendo a mesma coisa para que ele fique ainda mais alinhado, tá? Quanto mais você coloca a ganache, mais você vai observar que seu bolo ainda vai ficando mais retinho, tá? Vocês também podem estar usando um secador, aquele secador de cabelo. Agora, por favor, só usem na confeitaria, tá? Para não ir cabelo nenhum no bolo. E aí, vocês podem ir aquecendo, rodando a bailarina e aquecendo aos poucos na temperatura mais baixa do secador de vocês. E aí, vocês vão fazendo isso, rodando a bailarina e colocando o secador. E aí, ele vai ficando um pouco mais mole. E aí, logo em seguida, vocês podem passar a espátula. Vocês podem observar que aí a ganache já tá bem firme. E aí, eu venho alisando. E aí, como eu não quis derreter, eu alisei e ele ficou um pouco mais duro, né? Mas aí deu pra tá finalizando. Eu vou tirar a quina aí, que é muito importante a gente tirar a quina antes que ela endureça, tá?
E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Se vocês verem que o bolo de vocês precisa ainda um pouco mais de alinhamento, vocês colocam mais ganache aonde vocês acham que tá precisando, tá bom? Então, a forma de trabalhar com ganache em mão livres é assim, não precisa de nenhuma base para a gente estar fazendo um alinhamento. Não, é bem simples, é só ter um pouco mais de paciência, como vocês estão vendo aí. Nessa blindagem, eu tirei mais ou menos de 12 a 15 minutos para poder fazer essa blindagem, tá? Mas é questão de paciência mesmo, porque bolo em pasta americana requer um pouco mais de atenção, né? Porque essa parte aí precisa estar bem alinhada. E logo em seguida, como esse bolo foi um bolo em pasta americana, a gente precisa também dar o alinhamento, né, corretamente na pasta americana. Porque a pasta americana, ela é diferente da cobertura de chantininho. Cobertura de chantininho a gente coloca e alisa com a espátula, ela fica numa espessura grossa, né? E a pasta americana é ao contrário, a gente precisa ter uma espessura mais fina para poder ela ficar mais bonita, tá? E o cliente, quando cortar, não ter aquela grosseria de pasta americana e simplesmente só ver pasta americana ali, né? Então, aí, coloquei para endurecer de 10 a 15 minutos também e vim com o meu estilete retinho e vim rodando a bailarina. E olha a perfeição dessa quina. Olha a perfeição, como foi bem rapidinho, né? Eu só fiz passar o estilete e vim tirando o excesso, tá bom? E aí fica uma quina bem perfeitinha. Para alinhar ainda mais esse topo, eu venho com a minha espátula, aquela mesma espátula que eu passei na lateral, eu vou passando ela reta na parte de cima, para que ela fique bem retinha, tá? Essa ganache fica bem retinha. E aí, meus amores, tá o resultado dessa perfeição. Todo quinado e bem seguro. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.